paz de Cristo, meus amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero compartilhar contigo uma palavra revelada sobre o reino de Deus. E nesta ocasião quero lembrar a você talvez um salmo que você já tenha recitado muitas vezes, porque é um salmo que nos inspira a fé, a firmeza da fé. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Na minha tradução, firme para sempre. Ou na tradução revista corrigida, permanece para sempre. Quando você pensa nesse salmo, eu penso nesse salmo, a gente pensa logo na firmeza, né? De um monte que não vai ser abalado. Mas eu queria agora fazer você pensar sobre esta palavra de um ângulo realista, não somente aplicando para a nossa fé. A palavra de Deus diz que o Monte Sião vai permanecer para sempre. Eu gostaria de compartilhar com você sobre isso. Talvez você não conheça o Monte Sião, nem eu. Ainda não fui a Jerusalém, não tive essa oportunidade. Mas da cultura bíblica, nós sabemos que é um monte que antes era a fortaleza dos jebuseus. Quando o povo de Israel entrou ali naquela terra para conquistá-la com Josué, aquela terra era tomada por povos cananeus, entre eles os jebuseus. Então a cidade era chamada Jebus. E estava ali uma fortaleza edificada. Josué não conseguiu expulsar os jebuseus, mas passados anos, o rei Davi, assim que tomou posse de todos os reinos, do reino do sul e do norte, quando ele unificou as 12 tribos que o estabeleceram como rei, o rei Davi, a sua primeira atitude foi tomar a fortaleza dos jebuseus, que é Jerusalém. E é muito interessante. Eu poderia falar mais sobre Jerusalém, mas é muito extenso o assunto e nós nos propomos um vídeo curto. Eu quero focar neste lugar chamado Monte Sião, lugar geográfico. Monte Sião é um monte, um dos montes que fazem parte da base da cidade de Jerusalém. Jerusalém é edificada sobre vários montes. Temos uma imagem de Jerusalém atual e essa elevação onde estava a antiga cidade de Jerusalém, que o rei Davi tomou para si como capital. Passou a se chamar Cidade de Davi, e é também Cidade de Deus. E é muito interessante, eu queria que você, que quiser acompanhar na sua Bíblia, Salmo 132, verso 13, diz assim: Pois o Senhor, nosso Deus, Yahvé, Jeová, escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Sião passou a dar nome não somente ao monte, mas também a toda a cidade de Jerusalém. Sião, por extensão, passou a ser uma localidade maior, ainda que seja um monte, um dos montes. Lá também tem o Monte Moriá e outros montes. Mas Sião passou a designar toda Jerusalém. Em algumas passagens, chega a designar até o povo que mora em Jerusalém. Em outro salmo diz: Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. O povo de Israel está relacionado a Sião. Ali naquele lugar também, posteriormente, depois do tempo de Davi, o rei Salomão construiu o primeiro templo, substituindo o tabernáculo. Então Sião passou a ser um lugar focal. E a palavra de Deus nos revela, nesse Salmo 132, que Deus escolheu a Sião. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre, verso 14, o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. De todos os lugares da terra, de todos os lugares ali naquela terra santa, Deus escolheu um monte para chamar de seu. Ele o preferiu, o Monte Sião. Então quero que você observe um detalhe, e é muito interessante porque eu fiquei pensando nisso. A palavra diz que Deus escolheu aquele monte, mas quem foi tomar aquele monte foi o rei Davi. Foi Davi que escolheu Jerusalém, onde está o Monte Sião, ou foi Deus que escolheu aquele lugar? E essa dúvida passou no meu coração. Foi a motivação de Davi e depois Deus só sancionou, ou Deus colocou no coração de Davi o desejo de tomar aquele lugar que ele já tinha escolhido. E para nos esclarecer esse ponto de dúvida,
O Salmo 2, verso 6 diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei, o rei Davi, sobre o meu santo monte Sião. Deus fala através do próprio salmista que ele escolheu Davi como rei, mas que escolheu também o seu santo monte Sião. Então há uma convergência de propósito aqui. Eu creio que Davi tomou Jerusalém dos jebuseus, estabeleceu ali sua capital, porque Deus tinha esse propósito no seu coração. É o santo monte separado de Deus. E existem muitas profecias sobre o Monte Sião, várias, onde Deus promete não só proteger aquele lugar, mas fazer dali o ponto do seu reino. Mas eu gostaria de compartilhar algumas. Zacarias capítulo 8, profeta Zacarias capítulo 8, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião. E a palavra zelo significa ciúmes. Deus preferiu e tem ciúmes por aquele lugar. Zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. No verso 3 diz assim, Zacarias 8, verso 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. Perceba aqui nesse texto que fala de maneira futura, né? Se chamará, chamar-se-á no futuro a cidade fiel. Hoje Jerusalém está subdividida. A Jerusalém atual está subdividida em 4 partes. Não é? Israel domina uma parte, os palestinos outra, há uma outra área lá internacional. Então ela não está santificada. Mas a palavra de Deus diz que ela vai se chamar cidade fiel. E aqui segue o texto, Zacarias 8:3. E o monte do Senhor dos Exércitos será monte santo. Essas palavras vão se cumprir quando o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo vier do céu, estabelecer o reino do Pai. Esse lugar é separado por Deus. Em Isaías 24, verso 23, há uma outra profecia interessante, falando do tempo do fim, quando o reino for estabelecido. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos, presta atenção, reinar no monte Sião. Exatamente assim que está escrito. E em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Percebeu aqui, amado? Meu amado irmão, estudante da palavra de Deus, Deus há de reinar sobre o monte Sião. O Senhor há de reinar. E quando Jesus estabeleceu o seu trono, essa palavra se cumpre através do seu Filho. E eu queria que você pensasse nisso, que existe um lugar sagrado, separado por Deus, que há de ser o ponto central do reino de Cristo na sua vinda. Nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. E para concluir esse vídeo, mais um texto, agora no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu profeticamente sobre a salvação do povo judeu, que hoje rejeita o seu filho Jesus. Hoje, Jesus não é crido pelos judeus, a maior parte deles não recebe, mas haverá de receber. Haverá um remanescente que vai receber a palavra do Rei e vai se converter a Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor. E Paulo, ciente disso, profetiza, usando um texto de Isaías. Paulo menciona Isaías e vai além aplicando esse texto. Romanos 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá a Sião o libertador. Na nossa tradução em português, na revista corrigida, está virá de Sião. Mas ele não vem de Sião, ele virá para Sião, como está no Antigo Testamento. O libertador, o Cristo, o Rei Messias, ele vai libertar o povo judeu. E a palavra de Deus diz: e ele apartará de Jacó, que é Israel, as impiedades. Mais uma profecia para se cumprir ali naquele lugar, sobre o monte Sião. Sião é muito especial para Deus
E eu queria terminar esse vídeo novamente mencionando Salmo 125, verso 1. Aplique na sua fé como exemplo de firmeza, de perenidade, de coisa eterna, mas compreenda que essa palavra também é literal. Salmo 125, verso 1. Aqui tem uma imagem onde Jesus estará presencialmente lá em Sião, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, está firme ou permanece para sempre. Que o Senhor venha e essa palavra se cumpra em nome de Jesus. Eu gostaria que você, que gostou dessa palavra, compartilhe com seus irmãos, se inscreva no nosso canal Visão do Reino, e continuaremos em outras oportunidades a falar sobre o Reino de Deus. Que a paz do Senhor esteja contigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.